Ok, Okay, perfeito. perfect. E então, professora Leslie, ok, legal. Ótimos. Estrangeiros. Vocês ainda podem. Deixá-los verificar. Oh, ok, ok. Então, boa tarde, boa noite, tanto faz. Então vou começar agora. Então o webinar agora é. Confirmação oculta, então. Como vocês podem ver aqui, no programa de notas pop, eu apenas mostro a vocês a confirmação, ela está apenas engolfada. Vocês sabem que tudo o que está envolvido no Golf é uma confirmação, mas eu não mostrei o outro lado da confirmação. Como aqui, eu fiquei aqui, eu digo que a confirmação não está apenas na forma de engolfamento e a confirmação também pode estar na vela do corpo, desde que o preço não toque o fim da tendência, porque será de maior risco, então o motivo ou o significado do fim da tendência é uma zona de perigo, algo assim. Ok. Então, se você notar que se você notar, viu um perfeito, que é um NARC ou como um RC2, mas ainda é quebre sua entrada, significa que ainda quebra seu seu limite pendente, sua ordem pendente e você fica frustrado e você você sabe como você começa frustrado é. Claro, e você está pensando qual é o problema. Porque você sabe como eu falei no YouTube, este apoiando em vez de coisas é legal e é uma narcisidade, mas ainda quebra seu pendentes. O que aconteceu? Ok, então aqui eu vou te mostrar. Espere. Eu quero que você volte para o híbrido, ok? Eu quero que você volte para o híbrido. Híbrido não é uma configuração, mas se você notar, na verdade híbrido está. Ok, híbrido é direção, sim, híbrido é uma direção, não é uma configuração, é direção, ok, e meu híbrido mais favorito é híbrido também, mas se você não conseguir encontrar uma vela de reversão ou se você não conseguir encontrar o como é chamado o vela envolvente, você pode usar híbrido, mas eu vou te mostrar mais tarde como fica ok. Mas a formação é assim, ok, esta é a confirmação que não toca na zona de perigo ainda, ok, então eu te dou um exemplo. Digamos exemplo, ok. Esta é a zona de perigo. E o que você pode ver aqui, isto é rio e reversão baixa alta mais baixa baixa e mais alta alta, e você vê que esta alta mais alta não tocou na zona de perigo ainda. Você não consegue ver isso, ok. E então o preço voltou para a mínima anterior e continuou voando. Eu gosto de pegar uma zona de perigo como CP2, ok, por exemplo, esta é minha TP1, geralmente a mínima anterior ou as 5 anteriores são minhas TP1 e minha zona de perigo é minha TP2. Ok, se eu entrar em mais de uma posição, ok. Pessoal, vocês podem ouvir minha voz, porque pessoal, vocês podem ouvir minha voz, realmente porque eu vi que vocês não podem ouvir minha voz.
Sim, ok, legal. Tudo bem, ok, então, eu vou continuar. Ok, este é SNRC1, podemos ver o preço começar a fazer uma tendência de baixa e, de repente, o preço rompe a tendência de baixa e, enquanto isso, o preço faz a configuração SNRC1 e surpreenderá fazendo SMRSC1. O preço não tocou na zona de perigo ainda, não se preocupem, pessoal. Vou ensinar a vocês a zona de perigo e o bloqueio na próxima. Quais são os próximos botões? Ok. Vou apenas mostrar a direção primeiro. Ok, e então o preço voltou para o SNRC1 e continuar ao vivo. Então é assim que parece, ok, quando você se lembra da direção, você tem que se lembrar do híbrido, sim, o mesmo, você tem uma zona de perigo. Aqui, ok, e então vemos a configuração de reversão do QM. Temos um nível baixo e alto e como você está alto e então as peças voltaram e continuaram a política, o preço fazendo mais alto, esta altura mais alta não tocou na zona de perigo ainda, então é a categoria vale também. Para a entrada e aqui está outro exemplo, temos ponto cego, eu não gosto de ponto cego, mas vou apenas mostrar isso. Temos zona de perigo, ok, e então o preço fazendo ponto cego. E o preço não tocou na zona de perigo ainda e o preço voltou e continuou voando. Então este é GBP Canadá H4, o mesmo que este, temos a célula Sonarse, temos um suporte forte, temos queda de graves, queda e isso quando, estava fazendo queda de base, queda, não toca na zona de perigo ainda. Ok. E no próximo exemplo, temos continuação do QM, o que significa QMC, temos zona de perigo. Zona de perigo e então temos continuação do QM aqui. Ok, e você vê baixo, alto, baixo, baixo, mais alto, e o preço fazendo alto, alto, este. Mais alto, não tocou na zona de perigo ainda. Assim você pode comprar. Ok, e o mesmo como este nós temos SNRC1 configurado você vê depois de fazer o rally. Base rally ele não toca lá. Zona de perigo aqui ok e então o preço voltou e continuou aplicando. Ok. Mesmo assim este é reversão que o é mesmo tudo é o mesmo. E este também você vê você. Por que vocês dizem isso ou vocês não podem me ouvir bem? Claramente claro ok sim legal ok. Ok e a seguir isso é o que isso é reversão que você pode ver o preço fazendo. Tendência de alta e então de repente o preço quebra a tendência e então fazendo reversão QM. E você vê o Wilson quebrando a tendência esta carga mais baixa não toca a zona de perigo aqui ok e geralmente. Esta é a nossa entrada e eu gostaria de colocar meu tip 1 aqui e este é meu tip 2. Ok. E aqui está outro exemplo ok temos zona de perigo aqui. E então o preço quebra a tendência de alta e então o preço fazendo SNRC2 temos forte suporte temos queda da base de rally e então você sabe preço fazendo mínima mais baixa aqui esta mínima mais baixa não tocou a zona de perigo. Ok e então o preço voltou e continuou bem. Então este é meu tip 1 para SNRC2 e este é meu tip 2 para SNRC2. Então eu gosto de colocar a zona de perigo como um tip 2 se eu colocar um mais de uma posição. Ok sim o mesmo assim este é QMR.
E algo como ponto cego temos zona de perigo no que diz respeito a fazer tendências de baixa. Analiptos mudar para tendência de alta e então nós vamos este preço fazendo alta mais alta esta mais alta como eu não toquei na zona de perigo e então o preço voltou e continuou, mas este é meu primeiro TP e este é meu segundo TP. Ok. E ano passado nós temos o zona de perigo ok preço fazendo tendência de baixa e então de repente o preço quebra a tendência de baixa e então vai ficar quebrando nos tornando um RC2 temos uma forte resistência temos queda base rally e então preço jogo de volta e continua voando então. Este é meu tip 1 e este é meu tip 2. Ok. Tudo bem. Eu mostro a você no gráfico ok esta é minha entrada 1. Eu vendo eles negociar ultimamente então o que eu lembro eu entrei isso esta. É reversão que você pode ver o preço compondo tendência e então de repente o preço rompe. A tendência de alta sim igual ao híbrido ok e essa parte está fazendo. O que é essa reversão que ok se você tem reversão e então rompimento de preço fazendo cama mais baixa esta baixa mais baixa não tocou na zona de perigo ok e então o preço voltou para aqui. E continuou caindo. Você entendeu? Ok igual a isso. Espere eu não consigo ver bem tudo bem você pode ver aqui Ok nós temos tendência de baixa e então liquidação preço rompe tendência de baixa e então essa é nossa reversão que baixa alta mais alta e enquanto isso você pode ver que esse é o ponto de entrada na mesma linha com a baixa anterior o preço voltou e continuou estável então essa é nossa zona de perigo ok eu gosto de colocar que esse é tip 1 e esse é meu tip 2 não seja ganancioso está tudo bem. Ok e outro exemplo eu posso encontrar aqui sim. Nós podemos ver que essa é uma tendência de alta e então o que podemos ver? Aqui que rompemos a tendência de alta e podemos ver que essa é alta baixa alta 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 mais baixa. Baixa e o preço ganha de volta e continua caindo. Ok esse é meu tip 1 esse é meu tip 2. Ok, então. Sim, espero ter explicado claramente para você e não. Gosto de explicar. Mas, apenas simplifico para que você possa entender melhor e sim, até agora na pergunta. Esperem. Pessoal. Alguma pergunta? Vocês sabem, tipo, se vocês não conseguirem encontrar reversão ou engolfamento. Vocês podem usar híbrido porque híbrido não é uma configuração. Híbrido é direção. Esta é a razão pela qual alguns profissionais, eu não sei, profissionais, eu os chamo de profissionais. Traders realmente bravos. Eu lanço este híbrido também, sim. Se eu quebrar 2 no híbrido, eu não sei porquê, eles estão realmente chateados, ok. Mas eu não dou a mínima para isso, ok. Alguma pergunta, pessoal? Ok, vocês estão me perguntando onde eu coloco meu stop loss. Vocês sabem que o stop loss é meu inimigo, certo? Eu odeio stop loss, mas geralmente meu stop loss é de 15 a 30 pips do ponto de entrada, é por isso que eu gosto mais do ponto de entrada do que do
Ok, por exemplo, em GBPJPY, você pode ver aqui, este é meu ponto de entrada, ok, este é meu ponto de entrada, ok, então eu marco aqui meu ponto de entrada e meu stop loss é 30,15 a 30 pips, então este é meu stop loss, meu primeiro stop loss. Eu tenho que observar esta área, ok, ou se o preço fechou eu quero dizer como se você pode ver que o preço fechou mais do que o como é chamado mais do que o ponto de entrada, sim, eu tenho que me preocupar com isso, mas geralmente meu stop loss é 15 a 30. 30 dicas do ponto de entrada. Ok, uma entrada acentuada não, eu não gosto de entrada acentuada. Eu não sei porque as pessoas realmente amam entrada acentuada, mas geralmente minhas entradas são entradas acentuadas. Eu não sei porque eu nunca pretendo entrar em uma loja, não, eu não gosto de entrada acentuada, eu gosto de entrada lucrativa. Alguma pergunta pessoal? Zona azul que eu desenho é aquela do gráfico de linha ou gráfico de vela A. Eu gosto de começar da vela do corpo, ok, por exemplo. Sim, eu nunca desenho assim, eu gosto de desenhar assim porque se eu desenhar isso eu perco o ônibus e vou chorar. Então eu gosto de desenhar daqui, eu começo da vela do corpo. Ok. Pode ser aplicado em todo o período, sim, exatamente. Não importa. Ok, próxima pergunta. Como você identifica para uma negociação de swing longo, sim, por isso. Ok, o aconteceu na Euro Nova Zelândia ultimamente, não ultimamente, eu acho que na semana passada, desculpe, mês passado eu esqueci um desses. Sim? Foi tipo final de junho, algo assim, na verdade Esta é minha entrada, eu compartilhei minha entrada no meu IG pessoal Ok, semanalmente eu vi uma coisa muito de telha. Quando vi a versão de Golf, a confirmação também e a híbrido também, então é um bônus para mim, temos confirmação dupla dentro dela então. Quando eu vi isso aconteceu semanalmente. Então eu posso me preparar para balançar, você entende o que eu quero dizer, ok Sim, do diário IH4 nós vemos porque eu sou apenas um day trader, mas quando eu vejo algo assim, o vela envolvente, e quero dizer como confirmação temos confirmação dupla em semanal, então eu posso saber que é uma negociação de swing, então eu vou segurar até que chegue ao meu tip 2 aqui. Ok. Mas eu vendo eles pegue uma bandeja de swing, eu não gosto de nadar. Em qual período de tempo é melhor desenhar híbrido? 1. Qualquer período de tempo, mas eu sugiro que eu tenha 5 anos ou mais. Eu gosto de começar com M15 e eu gosto de começar com ouro ou Bitcoin. Se o preço fizer que o M vender, mas ao mesmo tempo que o M por eu não entendo. Estamos falando sobre confirmação, veja a confirmação aqui, está tudo bem, se o preço fizer que o M celular, mas ao mesmo tempo que MY, eu acho que aconteceu em GBPUSD,
Expliquei nas notas pop, certo? Preço fazendo, Espere, eu mostro aqui, eu. Esqueci onde música. Por favor, consulte as notas pop, eu mostrei a você o preço fazendo. O que o M7 ao mesmo tempo, preço fazendo o que ao mesmo tempo. Depende de qual, quero dizer, tipo, depende do preço, qual. Qual preço pega primeiro, eu não sei, acho que vou mostrar a você nas notas da parte que postei lá, por favor, verifique. Eu esqueci onde. Ok. A seguir. Sim, isso está gravado, não se preocupe. Ok. Como eu marco o nível como um ENARC1 e responda como faço marque, por favor, consulte meu vídeo sobre SNRC1 e SNRC2. Isso é muito básico, é um RC1, é um RC2, Qualquer pergunta, desculpem, pessoal, porque caixa de perguntas é muito pequena, então não consigo ler direito, sim, então tem um gosto minúsculo, Eu não sei como identificar uma rejeição forte. Porque para mim, contanto que seja envolvente, então isso é uma confirmação, mas você tem que ter certeza de que toca a zona de perigo ainda ou não, porque pode ser escolhido também. Olá. Ok, eu expliquei sobre stop loss. Alguma pergunta, pessoal? Sobre o perigo do Arizona. Eu explicarei no próximo webinar. Eu expliquei sobre a zona de perigo e o bloqueio de estrada também, então vocês podem entender mais sobre a direção. Sim, porque vocês sabem, eu ouvi vocês reclamarem sobre porque eu, como um RC1, Paris, não respeitou o porquê disso e o porquê daquilo e sim. Ok. Qualquer pergunta? Pode, o que é? Manipulação de QM, manipulação de QM, Eu mostrei a vocês antes, manipulação de QM, existem muitos tipos de manipulação, mas eu sugiro que se você encontrar sua manipulação no período de tempo menor, você tem que mudar para o período de tempo maior e você procura por engolfar. Fácil se você encontrar manipulação de QR, mas você não consegue encontrar a confirmação como engolfar em um período de tempo maior você morrerá, quero dizer, como você pode entrar, mas, para mim, não vou aceitar. Então precisamos de confirmação se você quiser entrar com mais lotes, certo? Margem total ou o que é? Agora para marchar. Não entendi sua pergunta. Ok, qual você quer ver primeiro, engolfar ou configurar para você, mas para mim. Eu procuro a configuração primeiro e depois procuro a confirmação. Você sabe que eu não sou como outras pessoas, não tenho essa capacidade de analisar. Esta é a zona de celular, depois disso, o preço vai aqui, vai lá, não, eu não sou bom nisso, eu apenas abro meu gráfico e vejo se há alguma configuração que aparece. E se não há configuração, eu apenas fecho meu MT4 e faço outra coisa. Sim, alguma pergunta? Música?
Menor, sim, é meio que um plano em um período de tempo menor. Ok, então. Música 1. Não tenho ideia de onde você está. Ok, então pessoal, qualquer pergunta. Eu acho que minha internet está boa, mas o que aconteceu com? Vocês ainda podem me ouvir. Pessoal, faça perguntas nas notas pop, nas notas da parte, comente, não pergunte a ela eu. Não consigo ler sua pergunta, eu não consigo ler sua pergunta, pergunte a ele aqui. Estrangeiro. Música. Se virmos dois altos altos, qual? Escolher um, qual escolher? Espere, deixe-me ver. Ou você vê os dois mais altos altos, ou o que você quer dizer na verdade? Ok, sim, alguns traders eles me perguntam, talvez este seja QM. Certo, talvez este seja QM, então qual? Então eu gosto quando eu gosto. O quando o QN está na mesma linha com o ponto de entrada, nós temos ponto de entrada aqui. Então o preço virá aqui, o como é chamado, o preço estará mais interessado no ponto de entrada, porque reversão QM não tem ponto de entrada. Algo como L base L ou queda baixo queda, mas se o seu máximo anterior ou mínimo anterior na mesma linha com o ponto de entrada, então o preço estará mais interessado para esta caixa. Ok. Sim, eu tenho muitas perguntas sobre isso. Espere, deixe-me ler um. Como saber se o bloqueio raiz ocorre? Vou mostrar no próximo webinar. Zona de perigo e borracha bloqueou eles. Qual é minha configuração favorita? É claro que QMC. Minha configuração favorita é QMC. Temos dicas como reconhecer híbrido falso. Híbrido falso. Híbrido falso quando não há reversão. Grande híbrido. Não há híbrido falso. Espere, deixe-me mostrar a você. Música 1. Porque híbrido é uma data de direção, não é uma configuração. Música, bom trabalho, cara. Identificar híbrido falso. Não há, eu vou tentar encontrar. Se houver algum híbrido falso, porque para mim híbrido é uma configuração de alta probabilidade. Se ele foi configurado dentro eu vou descobrir que é sua fraqueza, eu vou te dizer. Qual é o corretor preferido para Bitcoin receber e-mail? Geralmente antes de usar eu uso mercados IC+. Receber e-mail, tenho Bitcoin ultimamente, então você fica agora melhor.
como você marca a linha de tendência pelo corpo ou pela sombra, ou não se preocupe com como porquê. Contanto que você encontre o ponto de entrada é o suficiente, mas para híbrido é para cima para você, mas se você notar, eu gosto de marcar o corpo, eu não gosto de marcar a semana. Ok, qualquer pergunta? Uau, muitas perguntas. Na verdade, isso não está completo ainda porque vocês não aprenderam sobre a zona de perigo e o bloqueio. Vocês ainda entendem se eu explicar mais sobre a zona de perigo e o bloqueio, ok? Isso, eu só vou mostrar a direção com a configuração. Porque você sabe que a maioria de vocês me pergunta por que essa configuração é bonita. Nós temos RC, suporte forte, seja lá o que for, e ainda quebra minha entrada. Por quê, professor? Então, sim, o motivo é um dos principais motivos porque tocou na zona de perigo e na localização. Quando você considera o hábito inválido. Bem, ok, eu quero que você assista ao meu híbrido, esqueci, é a rodovia 1 ou hobby também. Ele cai porque tem duas confluências, você entenderá. Eu vou te mostrar mais tarde, mas você assiste ao vídeo primeiro. Eu mostrei a você no vídeo. Posso mostrar um exemplo de QMC. QMC, você tem que assistir ao meu vídeo sobre QMC. Eu apenas pesquiso QMC versus Clube no YouTube e você pode encontrá-lo. Há muitos. Há muitos exemplos lá, eu vou te mostrar, você pode nos mostrar os dois. Você pode nos mostrar a configuração que é perfeita, realmente configuração que é perfeita, mas não respeitou a configuração e foi contra ela. Esta também eu tenho que encontrar. Eu não me preparei para isso, pessoal, eu só me preparei para o confirmação oculta. Eu não me preparei para o atraso da configuração que o Xila. Ok. Você pode identificar por que a configuração do clube e do QMC foi construída, você pode me mostrar qual delas, por quê? Geralmente, se você quiser entrar, configuração de continuação, a melhor configuração de continuação que mencionei dentro das minhas notas pop é depois que a reversão ocorre, você entende o que quero dizer. Esse é o melhor local onde a continuação ocorre. Espere, eu preciso ler um por um. Não sei onde começo. Estrangeiro, sempre desenho uma zona de perigo antes de entrar. Não, essa é minha fraqueza. Às vezes eu só vi a entrada, eu só vi a configuração e então aconteceu no GBP Canadá, sim? Sim, deixe-me mostrar um começo estúpido. Música, aconteceu no GBP Canadá, eu vi que o preço, esse é o preço já foi feito, ultimamente, testes e então não combina com minha entrada e eu perdi. Uau, muitas perguntas fora do título que mencionei aqui, O engolfamento acabou de ser comprado em North Shadow. Sim, eu não gosto de Shadow.
O que é? Eu chamo de fake outubro, eu não gosto de fake outubro. Eu sou mais para body candle. Se sua entrada aquecer SL e depois sair por uma semana, você adicionará reentrada. Não, eu vou fechar. Vou desligar, vou fechar minha porta vazia. Qual é o melhor horário que você pode sugerir, já que estou trabalhando e cuidando de idosos? Sugeri um horário para verificar o gráfico e a entrada. Cuidando de idosos. Você sabe que as cidades são as primeiras, eu aprendi a negociar e cuidar da minha mãe também. E minha mãe? Tinha Alzheimer? Sim. Eu não estou apenas cuidando dela, eu tenho que fazer muitas coisas por ela, mas... Você sabe que Deus sabe e, é bem difícil, mas você tem que saber sua agenda, mas para mim, eu gosto de, gosto de verificar o gráfico depois das 4 ou durante a abertura de Londres. Sim, então, por favor. Tudo de bom para você. Não é muito difícil, não é muito difícil. Você está apenas verificando o gráfico, verificando se há alguma configuração e sim. Você não precisa olhar para o gráfico por muito tempo, não? De jeito nenhum. Você pode dizer como fazer isso intradiário usando sua estratégia. Eu não tenho. Minha estratégia. 1. Eu não sei como te dizer, mas... Conforme você abre o gráfico, você procura por qualquer uma de suas configurações favoritas, mas para mim, eu procuro por qualquer arquivo fantástico QMC ou SNRC. IRC2, qualquer configuração concluída e eu apenas entro, é isso. Eu não tenho nenhuma estratégia, não? Quantos pares você procura por configurações por dia? Geralmente eu procuro ouro, é minha prioridade e agora eu procuro Bitcoin ou qualquer tipo de criptomoeda, mas antes. Se eu não encontrar nenhum ouro, qualquer configuração em ouro, irei procurar em pares GBP como GODJ, sim, algo assim, estrangeiro. Música. O que mais? Você pode nos mostrar como você faz esta etapa para encontrar a configuração. Configuração. Como encontrar configuração e configuração. Como encontrar configuração. Qualquer configuração. Como encontrar configuração. Qualquer configuração. Pessoal, eu mostrei a vocês antes. Mostrei a vocês no meu vídeo como encontrar configuração porque eu tenho que mostrar de novo. Como ok eu sei. O ok como aqui eu não encontro nenhuma configuração aqui. Eu não encontro a você vê que temos reversão de que o meu ouço você. Bem e o sim. Bem nós temos otimismo engolfando ou não realmente. Otimista. Música sim. Como eu mostro a vocês dentro do meu vídeo vocês têm que consultar meu vídeo pessoal como eu encontro a configuração a um vídeo eu faço ao vivo. Como eu encontro SNRC1.
Como sim como? Qual é a taxa de vitória do Fantastic Five Música? A taxa de vitória eu não sei como mencionar a taxa de vitória porque se por exemplo meu favorito é QMC mas se este QMC não tem clube quero dizer então eu não tenho. Confirmação 1 é inútil você sabe que aconteceu em o em ouro da última vez foi QMC mas não tem clube tudo deve precisar de confirmação por exemplo vocês dizem que gostam de SNRC1 ele tem uma taxa de vitória muito alta mas se não houver confirmação é inútil. Ok é. Zona de perigo mesmo período de tempo com a configuração ou usamos este eu vou mostrar a vocês no próximo webinar sobre zona de perigo e bloqueio de estrada é Sim. Eu não vou falar sobre zona de perigo em detalhe agora. Sim eu sei que. Sim. Ok o. Música. Como desenhar híbrido. Eu mencionei no meu. Eu mencionei no meu vídeo anterior e mostrei aqui como desenhar. Híbrido é fácil. Ok. Tendência de alta de confluência e então quebra de preço tendência e então ao mesmo tempo você vê reversão que o M e então os arquivos voltam e continuam. Bem ok e em um período de tempo maior você pode ver reversão muito forte não. Engolfando bem não faz algo como um engolfamento sólido mas fez uma vela de reversão ok. Tudo bem então alguma pergunta pessoal ok. Eu acho que é tudo por agora e música. 1. O. Vocês eu vi isso sim vocês perguntaram muito sobre zona de perigo não se preocupem eu explicarei no próximo webinar. Só amor doce. Ok então eu acho que é tudo por agora e espero que vocês entendam. O que eu expliquei aqui sim. Muito obrigado tchau.